Boa noite, gente. Boa noite. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre, né? Amém. Mais uma noite aqui, mais um sábado, unidos e reunidos, né? Para que a gente possa dar um passo, um progresso em nossas vidas. Temos nosso amigo aqui, Inaldo, né? Mais uma vez, presente aqui hoje. E a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos, que é Lei do Trabalho. Vamos prestar bem atenção, né? Com que o nosso irmão vem trazer na noite de hoje, né? E como eu sempre falo, que seja aquela fagulha para impulsionar todos nós o progresso necessário que assim precisamos. Então, nesse momento, vamos nos acalmar, né? Nos serenar, para que possamos entrar em contato com a espiritualidade amiga que vem nos amparar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Esse é um pequeno trecho, né, da prece de Cáritas, para que nos ampare na noite de hoje, uma fagulha do teu imenso amor, Pai, resplandeça sobre toda a humanidade. E em nome de Deus, da espiritualidade amiga, damos por início aos trabalhos da noite de hoje, deixando a paz e o amor para todos. Que assim seja. E assim passamos a palavra para Inaldo, para dar início aos trabalhos. Vamos lá? Boa noite a todos. Eu gosto sempre de dizer que é sempre uma imensa alegria, né, de nós estarmos aqui para conversarmos um pouco a respeito desta doutrina. E principalmente falarmos desse livro maravilhoso que é o Livro dos Espíritos, que nos faz explicar muitas coisas. Nós estamos hoje com essa necessidade do trabalho, que é uma lei, uma terceira lei, que vem da lei natural ou divina, nós chamamos, e começa com a necessidade do trabalho nas questões 674 até 681. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ele responde aos Espíritos. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo, é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas por aumentar as suas necessidades e seus prazeres, e não os seus prazeres. Vejam que coisa engraçada. Nós começamos a ver que é uma lei que nos é imposta. E como foi que a gente aprendeu isso? Será que foi fácil? Não foi fácil, não. Veja, com tudo que a gente para compreender e entender essa lei do trabalho, veja, o primeiro trabalho que nós tivemos, veja, não se preocupe dessa encarnação agora não. Vamos voltar para o primitivo. Foi onde nós começamos a compreender a necessidade de trabalhar. Não, era muito bom. Mentira, não. Não foi nem agricultura. Bora lá, quem é que volta mais um pouquinho e me diz aí? Caçar. Muito bem. Por quê? Para comer. Fome. Por necessidade, tá vendo? É imposta ao homem. O corpo físico nos solicita comida. A gente precisa comer. Instinto, né? É o instinto, perfeito. Por isso que no momento da nossa criação nós somos só instinto. Ou come ou morre de fome. Agora vocês imaginem as pessoas que moravam em vários lugares nômades. E o frio. Na chuva. Aí o sujeito está com fome, tem que comer. Aí agora vocês têm noção que essa história de comer 3 vezes ao dia, isso foi invenção. A pessoa deve comer quando está com fome. Porque senão nós vamos chegar a um processo de extrema obesidade. Porque vamos comer, e tem pessoas agora que já estão com a história de comer 5 vezes ao dia. Né? Ou o outro ali já alisando a barriga. Né? Começa a falar em comida, é a coisa melhor que existe, né? E logo hoje que eu fiz a moranga, quando eu disse aí, a moranga Cristiano hoje inventou de fazer uma moranga de carne de sol. E quando eu estava na hora, agora eu vejo como o comilão é assim. Na hora que eu estava conversando sobre a moranga que a gente estava comendo, nós já estávamos falando sobre comida. Aí começamos a falar sobre outros pratos
E aí começou a se dar água na boca, comendo a moranga e já pensando em outra coisa. Veja como nós somos. Mas vamos voltar ao assunto desse trabalho de buscar a comida. Então, na necessidade, hoje, como é que você, para ter a comida, o que é que você faz? Você sai à caça? Quem saiu hoje de manhã com arco e flecha na mão? Tá buscando? Não, né? A flecha mudou de nome, agora é cartão. Cartão, né? Cartão de crédito, né? Que a gente... E vocês sabem a definição de cartão de crédito? Não. Cartão de crédito é um instrumento que você compra aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar que você não gosta o que você não é. Mas depois vem a conta para pagar. Aí que é bom. Aí é bom. Então, essa necessidade do ser humano, mas mesmo isso, essa brincadeira que eu tiro, é para que vocês vejam que o que é que leva a criatura humana? A dor. Tem coisa pior do que quando você abre aquela folha e está lá a fatura para você pagar. Sem dinheiro. Isso, sem dinheiro. Então veja, tudo é um processo de crescimento, de ajuste. Agora nós não saímos à caça. Hoje nós saímos atrás de um trabalho para termos o dinheiro para trazermos a comida para dentro de casa. Então hoje nós criamos mecanismos. Mas ele diz que mesmo esse mecanismo impulsiona no homem movimento. Porque vejam, o que foi que substituiu a caça? O valoroso trabalho da caça. O caçar é um trabalho agora. Você trabalha, você faz alguma coisa, realiza aquela tarefa do trabalho, tem o seu dinheiro para ir a um supermercado, comprar as coisas, trazer para casa, fazer o alimento. Veja, todo um processo de ajuste em que impulsionar o sujeito a, vê que lindo, ganhar mais, gastar menos e comer melhor. Porque não pensem vocês que no início nós não somos também só instinto. Porque vocês lembram quando a gente é novo, a gente come com os olhos. O prato parece aquelas torres de Babel. E depois você vai vendo que está exagerando e vai começando a diminuir a velocidade e o tamanho do prato. Mas eles tinham consciência disso. Isso. Então, O que foi que nós conseguimos com isso? Consciência. Veja, ele perguntou certo. Nós tínhamos consciência disso lá no começo, quando era instinto, que nós caçávamos? Não tínhamos consciência disso. Quando foi que nós tomamos consciência? Após nascer, morrer, renascer, progredir. Foi nascendo, morrendo, e a gente foi progredindo. Então hoje, nós já somos o melhor que vocês possam imaginar das nossas encarnações. Isso. Meu Deus do céu, então. Mas a sua fala descobrir que eu ainda sou jovem, que minha torre Babel continua. Isso, e não evolui nada. Veja, mas vejam, eu pergunto a vocês, como é bom esse processo de autodescobrimento? É verdade. Que nós ainda estamos num processo de construção. Ou vocês acham que nós já terminamos essa construção? Se tivéssemos terminado, eu digo uma coisa para você. Nem aqui. Isso. Nós não estaríamos mais aqui. Nós já seríamos. Veja, é um processo de crescimento e construção do ser. É do ser, ou seja, do espírito. Não é do corpo. Não é o corpo que nós estamos fazendo ele progredir. O progresso corporal é uma consequência do nosso entendimento, da nossa consciência. Vai tomando consciência a respeito das coisas e a gente vai mudando. Ah, mas então eu não progredi nisso ainda não. Gente, você não progrediu nisso. Mas se você for olhar, tantas outras coisas você já progrediu. Você já é mais paciente, você já é mais organizado. Você já, olha, para vocês terem ideia, até a limpeza do nosso corpo é progresso. Então, mas eu não desenvolvi, como ela disse, minhas torres são de Babel ainda. O que é que tem?
Quem sabe um dia, né? Aí quem é que vai ensinar? Que chega à nossa porta e bate? A dor. A nossa irmã mestra. Eita, A dor. vixe, mano. Aí vem problemas com taxas de glicerídeos, com diabetes. Vai fazendo o quê? Vai cercando você. Vai cercando. Bora. Você aprende. Um jeito você aprende. E outra coisa, não suportou porque é muito teimosinho, né? Aí insiste, persiste. Aí o corpo diz o quê? Não. Sai. Aí a gente chama esse sair o quê? Morte. Você falou isso, eu lembro. Eu estava na farmácia, o farmacêutico estava lá em cima. O médico me obrigou a caminhar. Olha que Eu coisa tenho horrível. que ir. Se ele pedir o nome do médico, eu vou bater nesse médico. Como é que o médico obriga a Aí ele pessoa? falou, o médico obrigou porque eu tô com as taxas lá em cima, posso ter uma. Ele me obrigou, rapaz. Olha aqui, que miserável. Aí eu olhei pra cara dele. Tentando dar saúde ao sujeito. Foi. Veja, o que eu pergunto a vocês é o seguinte: analisem comigo. No momento em que nós temos, eu estou pegando a tua palavra, consciência da coisa, veja, existem dois erros agora. Dois equívocos, vamos chamar de erro não. Dois equívocos. Um, por você não estar fazendo. E segundo, que você tem consciência. Aí é pior. Veja, eu sei quem você vai reencarnar. Um doente. Aí a mãe, bichinho, mamãe veio, nasceu já doentinho. Olha, tu não sabe que desgraça é isso, Vixe, tu não sabe o febrento. O médico obrigou ele a fazer as coisas, não fazia não. Aí veja, comece a entender agora que benefício é o esquecimento. Porque ninguém cobra nada de ninguém. Não cobra. Não cobra. Mas como você vai desenvolvendo, ele vai tendo outras percepções, outros sentidos. E aí ele começa a... Ué, quem é essa mulher de blusa preta? Eu não gostei dela. Eu não sei o que é. Vê, uma percepção que você não sabe de onde vem. Mas que Entendeu? sente, né? Mas sente. O que é que você está dizendo? O meu ser está desenvolvendo. Então, posso estar ainda com a torre de Babel, mas já estou tendo sentimentos que me levam a crer que algo aconteceu entre nós dois. Que não está bom isso. Não tem alguma coisa certa com isso. Então, o que é isso? É progresso, gente. E esse trabalho nos fez, veja, eu estou falando em comida. Vamos para moradia? Quanto foi que a gente progrediu com moradia? Quase nada. Porque veja, quem é que nos dá o maior exemplo de trabalho correto na hora de moradia? Passarinho. Vocês sabiam que a fêmea e o macho de passarinho não acasalam antes que eles façam ninho? É uma forma de aprender filho. Não, é de ensinar a gente. E que somos conscientes. Eles já são fiéis, né? É? Ainda são fiéis, né? Não é questão de fidelidade. E ainda são a gente fiéis, tá- isso. Calma, a gente está na casa. Ainda tá na casa. Depois. Fidelidade Aí depois. vão fazer. E eu vou tocar, porque é um trabalho de exercício da fidelidade. Primeiro passo, sabe qual é? Monogamia. Viver com uma pessoa só. Não é fácil não. Eu que o diga, né? Eu que o É diga. quase o Fábio Júnior, né? É quase o Fábio Júnior, né? Não é isso. Não, mas tem gente na minha frente. Minha irmã já tem 5. Eita. Meu tio tem 5. Aí vejam. Mas veja como é difícil nós estar agado, estar preso na sua. É pronto. O teu é o prato. O meu não é. Ó, não é o prato. Mas é outro processo. É o moral. Aí cada um vai olhando, vai dizer, meu Deus, onde é que eu estou? Na Terra, reencarnado, num processo de trabalhar o seu próprio. Por isso que é uma lei. Porque senão ela não estaria com uma segunda lei, a lei de trabalho. Aí ele diz, por que o trabalho é imposto ao homem? Tu consegue ver melhor do que eu.
Porque com pouca luz, para mim, é horrível. E eu sei o óculos de perto. Olha a resposta dos espíritos. Qual é que você fala? Essa segunda. O Senhor está no céu. Tá. Não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais. Aí a resposta: não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Entenderam? Porque eu comecei a abrir o leque, não falei somente na caça. Foi quando a gente começou, mas para comer, veja o que a gente desenvolveu. Plantar comida. Como a gente começou a perceber que comer as coisas que tinham, elas iam acabando. Aí foi preciso, vocês terem ideia. Olha o processo. Olha, gente, eu me emociono, porque Deus é perfeito. Quando a gente chegou num momento em que a gente não tinha mais o que fazer, a comida estava se acabando. Os bichos. Não tinha mais banana, coco, a gente comia tudo. E o povo, toma menino, né? Porque o povo não deixa não de fazer menina. Aí vai, olha, primitiva eu estou falando. Meu progresso. O planeta, nesse momento, estava saindo de primitivo para expiações e provas. Por quê? Porque lá no outro planeta, eles estavam saindo de expiações e provas para a regeneração e os espíritos não podiam ficar lá. Vieram para aqui. O que é que eles vieram fazer aqui? Nos impulsionar com essas tarefas de trabalho. Nos ensinar a roda, o fogo, a escrita, O salgar a comida para não perder os bichos que a gente comia, conservava o bicho com sal. Não tinha geladeira. Vê. E plantar, gente. Plantar. Aí a gente começou a aprender que aquela coqueira não adiantava. A gente tinha que guardar alguns para enfiar na terra de novo. Para poder. Mas quem foi que viu isso? Alguém que observou, viu que um coco caiu que ninguém pegou. E ele, por ser esperto, que ele comeu esse coco depois, aí ele cobriu o coco com terra. Aí esqueceu do coco. Quando ele viu, nasceu. O que é isso aqui? Está nascendo um coco, do coco que eu... Olha o coco que eu esqueci, que eu enterrei. Nasceu. Então, se eu pegar o coco... Então, veja. Aí vocês vão puxar para hoje, fica mais fácil. Como é que os meninos hoje nascem e ele, quando sai da barriga da mãe, por uma semana, a mãe entrega, ele está no zap já. O menino já veio com esse de fralda quando está na maternidade. Veja. Por quê? Porque já vem. Veja, é porque ele já vem nato, ele já traz com ele. Quem é que está adquirindo isso? O ser espiritual. Por isso que se nós, que estamos na casa espírita, não nos conscientizarmos que nós não somos corpos, nós temos que nos conscientizar que nós somos seres espirituais, momentaneamente no corpo. Mas logo vai estar saindo. E vocês, do jeito que são apressados, vão tudo morrer primeiro do que eu. Não tem pressa, gente. Tem pressa. E outra, quanto tempo eu vou passar? Bota uma coisa na... O necessário. Somente o necessário. Quanto? 20 anos? Não interessa. Ah, meu filho morreu. Não. Foi o tempo dele. Deus já achou que tá bom. Aí tem gente aqui, minha gente, querendo passar 100. 150 anos. O homem está tentando viver mais. Para quê? Desencarna, reencarna de novo. Tem um corpo novinho. 0 quilômetro. 0 quilômetro. Estande. E outra, defeito de fabricação não tem se você não carregar culpa. Qual é a dica? É verdade. O corpo só vem danificado porque nós, com a consciência de culpa, impregnamos o corpo com informações erradas. Se a gente não interferisse, teve um jovem que, desavisado, tirou a própria vida. E a espiritualidade informou a ele que ele iria reencarnar, numa reencarnação completista. Você sabe o que é isso? Veio para reencarnar, vou passar 50 anos, que é o quanto de energia que a espiritualidade me deu para viver aqui na Terra. É esse tempo, vou passar 50 anos. Eu não sei que vou passar 50 anos. E aí, quando chega no segundo ano, eu vou morrer. Porque o quanto de energia é para aquilo. É aquilo ali. Só que eu pego esse quanto de energia e começo a furar. Bebendo, fumando, noitadas,
com os prazeres que a vida oferece. E aí vou começar a diminuir o quanto de energia. Mas eu tenho um processo para 50 anos. Não completei os 50 anos. Aí desencarno, por quê? Por uma decepção amorosa, alcoolizado, e aí me joguei na frente de um carro, morri. 30 anos. Voltei para um hospital faltando 20. Fico devendo 20. O que é que eu faço? Venho para uma encarnação completista. Venho para viver 20 anos. Tem gente que vem para passar 5. Não é por causa dos bebês também. Eita, bebê, eles morrem também, né? Entendeu? Porque a gente não compreende, porque ele vem, veja, o corpo é o mata-borrão. Só 5 dias. 5 dias. Ele é tão faltava. novo, tão novo. Horas, Quando né? foi que aconteceu isso? Leito de morte, sofrendo dor. Aí o enfermeiro veio e disse: o senhor quer que eu lhe ajude? Ele disse: quero, aplique aquela injeção. Eutanásia. É eutanásia. Aí veio, menino, só faltava 5 dias para tu fechar a tua conta. Aí volta uma próxima encarnação, sabe ele que provocou aquilo, a pessoa que o assassinou foi eutanásia, praticando isso, o que é que ele vai fazer com culpa para o mundo espiritual? Aí a espiritualidade tem que ver, tem que tirar isso da cabeça dele. Só tem um jeito: esquecimento. Reencarnação, só vai passar 5 dias. Nasce carregando todas as cargas emocionais da última encarnação. Toda doença ele traz. O corpo vem acabado. E a mãe, quando nasce, coitadinho. Mas aí você Aí olha pro marido: o culpado é você, essa genética de sua mãe. Para, gente. Você reencarna no local por atração vibracional, por necessidade. Eu me aproximei de meus pais porque eles carregam as necessidades que eu preciso como corpo. É afinidade. E eu reencarno, passo aqueles 5 dias, desencarno. Não tem culpado. Agora, quando a pessoa desencarna, tem pessoas que perguntam também: mas foi a hora mesmo daquela pessoa morreu? Foi o dia mesmo? Se for, é o dia. Se morreu, é o dia. Se não foi provocado, gente, se não foi provocado, é o dia da pessoa desencarnar. Veja, vocês lembram que eu falei do meu sobrinho que desencarnou com 32 anos no acidente de moto? Vocês sabem que ele era apaixonado pelo número 32? As camisas dele nas costas só tinham o número 32. Coincidência? Ninguém sabe. Ah, mas foi um acidente. Foi. Mas será que não estava no momento aprazado? Programação. Ninguém sabe na programação reencarnacionista. Veja, tudo isso, os programadores, espíritos que programam a reencarnação, tanto é que é um prédio separado na colônia espiritual. É um prédio separado. Ninguém tem contato com ele, não. Eles são espíritos preparados só para programar sua reencarnação. Eles fazem mapas. André Luiz fala nisso no livro, parece que é Missionário da Luz, né? Que ele fala nisso. Mapas cromossômicos para cruzar informações. Cruzar informações de fulano, de cicrano. Agora, vocês têm noção do trabalho que a gente está dando a eles? Não, eu vou dizer uma palavra para vocês lembrarem. O tal do ficar. Eita. Aí a menina ficou e engravidou. Por acaso, não, gente. Para vocês terem ideia, eles pegam espíritos que não tem nada a ver com ela, nada a ver com o rapaz, mas são espíritos desencarnados que precisavam compulsoriamente reencarnar. Olha o que é pior. Não é por afinidade, não. Da área. Quem? Seu fulano, aquele bebinho que foi atropelado e morreu. Ele precisa reencarnar. Aquele pedinte que vivia alcoolizado, é esse que vai reencarnar. Porque esses encontros infortuitos não tem como cruzar mapas cromossômicos. Tem que aproveitar espíritos que mais se aproximem dentro do contexto. Porque vocês terem ideia, quando vocês leem como se faz o processo de reencarne através do mapa cromossômico, o trabalho que dá isso
Você tem ódio de quem mata uma criança. Seus meninos, tu tem noção do que foi que tu fizesse? Tu sabe a quantidade de gente programando para esse espírito voltar e tu simplesmente optou em abortar a ideia. Que é isso? Você é louco? Pare, não pense. Se você tiver alguém, chegue junto, chore, faça um drama, passe, dizendo pelo amor de Deus, eu ajudo a criança, traga para o ser que a gente arruma, faz um enxoval. Se você não quer a criança, dê depois, mas não mate. Porque o processo de reencarne é um processo mais difícil de se estabelecer. Porque é cruzando informações. Vocês já voltaram nas encarnações de vocês? Nunca? Já. Quantas pessoas para você estar aqui? Quer que eu faça as contas? Seu pai e sua mãe? Mas eles tiveram pais também? Também. Avó, Então, bisavó. atrás de você, 2. Atrás deles, 2. 4. Atrás desses 4, 16. 16. Se eu voltar só 10 encarnações tuas, são 2.400 pessoas. Não é? Tudo bem. Tu tem noção? Espíritos reencarnaram 2.400 para que você estivesse aqui, cruzando de forma. E sem contar que você pode ter sido qualquer um deles. Esse detalhe. Para dar o segmento. Eu me lembro da na história, família, né? Aí, nas famílias, né? Entendeu como é bom estudar, gente? Por isso que Ela está mostrando que está sequência da lendo família. livros É verdade. que eclodem na hora e você pensa, meu Deus, a história de fulano de tal. Eu li tal. Eu li em tal livro. Essa coisa, gente, é o trabalho que faz isso para engrandecer, como é que ela disse? O espírito. Momentaneamente na carne. Tá na carne, gente, é uma sugestão. É uma sugestão. Olha, desça, vai lá, tente. Vai lá, eu vou apagar tudo da sua mente. Você desce e tente novamente. Onde você vai nascer, o local, as contingências da vida já estão dentro da sua programação reencarnada para você progredir. Tudo que você precisa, você tem noção? Ô, Rinaldo, mas pode acontecer de alguma coisa que está traçada na sua linha, na sua vida, e você mudar. Isso chama-se livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tem um livro que fala sobre o que você falou aí, essa questão da reencarnação, esse mapa. Tem um livro específico? Tem André Luiz. André Luiz fala nos mapas cromossômicos, no estudo da programação. Eu não tenho esse livro dele. Qual o nome do livro? Eu acho que é Missionário da Luz que ele cita. Missionário. Ele fala, mas não se aprofunda. Não se aprofunda. Quem fala nisso com mais propriedade chama-se Dr. Jorge Andréa. Você vai lá nos alicerces do inconsciente. Espiritualidade, obrigado. Nos alicerces do inconsciente. É um livro de Dr. Jorge Andréa. Você vai ter, ele mostra como faz, como é que eles realizam. Veja, uma pálida ideia, não é a ideia global não. Porque você tem noção, a mente desses espíritos que trabalham com isso. Vocês entenderam porque o espírito vai amealhando para si informações e ele vai crescendo, ele vai entendendo, ele vai processando as coisas. E vocês acham que esses espíritos que trabalham lá, eles são espíritos frívolos, brincalhões? Não, são seríssimos. São espíritos que não entendem das coisas? Não. Entendem muito. Para lá do que vocês possam imaginar, porque eles fazem todo esse cruzamento e eles, quem já estudou aqui cromossomo sabe o que é que eu estou dizendo, ela sabe o que eu estou dizendo, muita gente aqui sabe o que eu estou falando, é muito difícil, gente, e para você cruzar todas essas informações, veja, eu estou com um mapa de 2.400 pessoas sedimentando em um, juntando tudo. Mas toda essa informação. Nem o melhor computador do mundo consegue fazer isso. Porque quanto tempo o homem levou para mapear a genética de um ser humano? Vocês acham que esses espíritos reencarnados que estão mapeando, quem serão eles no futuro? Eles vão trabalhar onde, vocês acham? Nessas casas. Quando chegar no espiritual vai ser chamado, não, você está quase preparado. A gente só vai atualizar você está 50 anos atrasado.
A gente vai atualizar você. Vocês sabem, teve um menino agora que veio uma mensagem psicografada pelo médico, e o menino dizendo: mamãe, diga ao meu irmãozinho aí, que gosta muito de jogar, que ele não sabe em que eu estou jogando aqui. Enquanto vocês estão jogando essas computadores, eu não sei o nome, como é, PlayStation, não sei o que, 4, 5, 10, ele disse: lá nós estamos jogando com holograma. Os jogos no mundo espiritual é holograma já. Quer dizer, vocês podem com holograma botar uma pessoa aqui do meu lado, né? E interagir com ela. E ela está em outro lugar. É a bicorporeidade sendo compreendida no mundo real, no nosso visual. Divaldo pode estar em Salvador, Bahia, fazer uma palestra sendo filmado e ser programado um holograma dele aqui, e ele aparece aqui na frente no horário tal. E tem filme de ficção que já vinha falando disso, como Guerra nas Estrelas. Isso, como Guerra nas Estrelas. Veja, eu me recordo, sabe o que? Eu peguei um dos primeiros filmes de Guerra nas Estrelas, Capitão Kirk, né? Que é Guerra nas Estrelas. Star Wars. Você lembra que ele pegava um flipzinho de um celular? E Guerra nas Estrelas. Não, Guerra nas Estrelas é Star Wars. Agora o outro. Star Trek. Aí ele abria assim, aí fazia Capitão Kirk para a nave. Que tinha. Gente, a gente tá com isso na mão agora, que é o celular. Ele fazia isso. Agora só tá faltando uma coisa: Capitão Kirk quer que transporte ele. Transporte. Aí desmaterializar. Não pensem que não. Desmaterializar o corpo e. Já estão conseguindo, eles conseguiram desmaterializar uma maçã e materializar no outro lugar. Agora as propriedades não foram todas. Quer dizer, existe ajuste. Quem está incentivando esse processo para que a gente veja? É a mente que precisa compreender. Nós precisamos entender como isso se processa para nós fazermos. Então, à medida em que nós progredimos, entendemos, começamos a questionar. Por isso que é fundamental o questionamento no centro espírita. Vamos à outra pergunta? Por que o trabalho é imposto ao homem? A resposta é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. O que nós vimos falando, tá vendo? À medida em que ele vai desenvolvendo certas coisas, vejam, vocês sabem, eu vou contar só bem rapidinho, vai dar tempo, 8h30 tá beleza. A medicina era o seguinte: eles começaram a analisar que alguns pacientes doentes mentais, aconteceu um acidente, o paciente caiu num fosso, na queda, quando ele caiu, no susto que ele tomou, não morreu não. Ele curou-se da esquizofrenia. Sabe qual foi a conclusão do trabalho do psiquiatra? Queda de altitude, quando não mata, cura a esquizofrenia. Quando não mata, cura. Não, vocês estão achando graça. Passou a ser tratamento. Passou a ser. A ser tratamento. Mediram. Foi comprovado. Comprovado cientificamente. O cara ficou bom. Então agora era empurrar o sujeito, sem saber, o paciente. Quando ele não morria, quando quebrava o pescoço, caía de cabeça, aí, eita, isso deu errado. Mas quando batia com as costas e quebrava só umas costelas ou quebrava umas pernas, aí um disse assim: olha. Você tem o jump agora, né? Amarrar aqueles elásticos. Eu estou voltando isso, é lá atrás. Aí os médicos disseram: bota água, que o sujeito pelo menos não cai no chão, né? Já teve outra ideia. O susto é grande. Aí o sujeito, quando caía, que não morria da queda, Morria afogado. mas se não soubesse nadar, morria afogado. Aí alguém teve a ideia: bota serpente dentro da água. Gente, eu estou falando de medicina, viu? Medicina. Esse médico que atende vocês aí agora. Que obriga você a caminhar, né? Não, eu não vou não. Que obriga a caminhar. Obriga a caminhar. Veja, chegou a isso hoje, porque eles começaram assim. O sujeito, quando não morria da queda,
que soubesse nadar não escapava das cobras. Porque eles queriam dar o impacto do medo. E o medo curava a esquizofrenia. As sinapses queimavam e ele ficava bom. Vê que tratamento? Eu estou falando de medicina. Por isso que ele diz o quê? Faz o quê com o processo? Estabelece o homem, o quê? O que foi que ele disse? É uma consequência de sua natureza corporal, uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Aí eles foram vendo que não precisava disso não. Vocês sabiam que teve uma época, ainda cheguei a pegar lá na Hospital de Tamarineira, eletrochoque. Usavam muito. Eletrochoque. Porque o choque, os efeitos no cérebro, quando você leva um choque, Impulso nervoso. é bom. É bom. Não, ela quando leu aí, ela falou que o trabalho é uma expiação. É. Pronto. Eu sempre tive vontade de tirar essa dúvida. Hoje a gente está no mundo de Provas, de expiação. Quando mudar até Regeneração, nosso trabalho vai ser outro tipo de trabalho. Vai. Vai mudar totalmente Isso. esse nosso conceito. Alguém já viu aqui colher cana? Já. Toca fogo. É. A cana fica uma maravilha para você andar ali por dentro. Deu exemplo que eu já andei. É para poder cortar. Você fica pretinho. Porque a cana está tudo queimado. Aí o homem veio e disse, não queima a cana não, está perdendo dinheiro com isso. Olha, progresso. Mais folhas. Foi o que eles fizeram? Uma máquina. Ela entra, corta a cana, separa a cana da folha. Da folha e vende a folha como forragem. Com farragem. E a cana já vai cortadinha para os fardos, amarra, a máquina pega. E o trabalhador, gente, tem que tirar ele da cana e tem que botar ele dentro do caminhão. Tem que ensinar ele a dirigir, a manusear, a colher, A operar a máquina. a operar a máquina. Vai modificando, tá certo? À medida em que a gente sai do prato grande, por necessidade orgânica, por causa do sofrimento do corpo, o que é que, consequentemente, a gente vai fazer o quê? Seleção. Não, agora eu vou comer frutas. Hoje em dia, o que é que a gente aprendeu? Que nada que é industrializado é bom. Porque o industrializado foi para matar a fome, lembra? Caçar. Agora estão dizendo, tira o pé do acelerador. Outra coisa que foi uma explosão, eu vou dizer, não tem alguém comerciante aqui, me perdoe. Micro-ondas. Foi. Uma explosão, todo mundo tem em casa. Todo mundo queria. Quem é inteligente faz o que agora? Tira o micro-ondas dentro de casa, aquilo não presta para nada. Muita gente nem usa mais. Não use aquilo. Olha, ele pega o plástico e mistura com a comida. Usa o tapauezinho que você esquenta. E ele diz que a prova de onda, não sei o que, mais mistura lá dentro Não tem jeito. A temperatura, as ondas máquinas. Me diga como é que aquilo esquenta as coisas que você... Vá para a física que você vai entender. Então veja, o homem está aprendendo com o quê? Com o sofrimento. Mas isso dá progresso a ele. Estabelece consciência. Conhecimento. Vamos para outra. Isso. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão o seu trabalho e a sua habilidade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. É sempre um trabalho. O sujeito, eu me recordo de uma época que nos Estados Unidos tinham muita, eu não sei se alguém pegou aqui, geladeira que tinha aquelas travas na porta. Será que só eu? Vermelha, continental. Era. Aí tinha uma trava. Não, eu vi isso no no Google. filme. Eu vi isso no Google. Veja. Essa geladeira tinha um problema seríssimo nos Estados Unidos, porque o americano ele não joga nada fora, ele recicla. Mas muitas vezes ele botava no sótão essas geladeiras. E os meninos iam brincar, as crianças. E muita criança, quando ia brincar de se esconder, entrava na geladeira, batia a porta, morria sufocado. Então, a nação americana determinou, que nas escolas iam tirar o fundo das geladeiras, botar uma geladeira em cada sala de aula para ensinar as crianças como destravar aquilo ali. Então, me lembrei agora que aconteceu um acidente, não foi? Morreu uma criança, mas várias crianças. Então os americanos estavam prontos.
tudo certo, já as geladeiras compradas com uma empresa. Aí veio um cara e disse: olha, eu tenho uma solução para isso. Olha, trabalhou o quê? Amém. Ele provavelmente é um espírito desse que veio de um planeta que já estava com a solução. Já com a solução. Quando ele chegou aqui que olhou, ele disse: não, Lembro. viu uma vaga lembrança da coisa. Aí foi o que ele fez? Tirou a trava. Tirou a trave e botou o quê? Imã. Imã. Foi. Toda aí, a geladeira a da borrachinha gente, dentro a da borrachinha tem imã. Tem imã. Oi, não. Aí a criança empurrar, veio tudo o esquema preparado para ensinar os meninos a destravar, pô, não precisou. A pessoa, quando Tira tá a de trava. geladeira. Que... Não precisou comprar geladeira. Para. Quer dizer que essas pessoas, a gente pode dizer que são um espírito um pouco mais evoluído. Isso. Que- E a gente diz, Dando fusquinha, né? por isso, É igualzinha. que nós não podemos dizer que espíritos que vêm exilados de um planeta são caídos. Não. Eles são anjos que vêm nos ajudar a progredir. Só teve um. Hoje, o planeta Terra está saindo de expiações e provas para o de regeneração. Mas existe um planeta aí que está saindo de regeneração para mundos ditosos. E os espíritos lá que estão lá não podem permanecer. Aí eles vão vir para cá ajudar a gente. Por que não Eles pode? são mais evoluídos. Porque não estão. Porque não conseguiram. Não conseguiram. Porque, veja, planeta de regeneração, você sabe que é um planeta ainda de transição? Isso. Não planeta ainda firme já tudo. São 7.000 anos de transição ainda. Os espíritos não são felizes ainda não. Ainda existe maldade. Em número bem pequeno. Transição. Ruinzinhos. Inveja, ciúme, ainda vai ter. Egoísmo, orgulho. Agora, tem algum livro? Eu nem vi Vaidade, nada Muito relatando. pouco maldade. Maldade é aquela pessoa que você vê que tem um instinto ruim, perverso. Ele está mais para instinto ainda. Animal. Ele não sabe, são os psicopatas, são esses espíritos que estão assassinos, serial killers. Serial killer. Esses são espíritos que ainda estão precisando, estão aqui, porque ainda rasga uma esperança de uma mãe, de um pai conseguir mudar ele. Mas se não conseguir, ele vai ter Quem que dar um são? plano. Lembra os 2.400? Passa por você os 2.400. Ah, sim. Você vai fazer parte desses 2.400 de novo. Pra isso. Vai. Porque você vai se juntar a uma mulher, que ela também tem uma família, que vai gerar um filho. Mas que para trás de vocês tem os 2.400 espíritos. Então veja, tudo é um processo de construção. Vocês têm noção que esse engendrado de reencarnações, em que nós nascemos ora pai, ora filho, ora tio, sobrinha, sogra, você vai ser sogra. Esses homens assim, vai ser sogra um dia. Então trate bem sua sogra hoje. Você vai querer ser tratada como sogra bom bem também. Então veja, tudo é um processo, né, de aprendizado, é um cadinho de informações. E esse é um trabalho que não é mais braçal. Veja, regeneração, lembra dos pratos que eu falei, vão ficar requintados. Você já viram franceses comendo? É tudo um pouco. Coisinha pouca. Sabe por quê? Porque ele come pouco para comer bem. Paga caríssimo no prato, porque ele sabe que ali tem os nutrientes necessários para que ele possa viver. Por que Madre Teresa de Calcutá, 1,49 m, era um monstro no trabalho? A mulher passava o dia todo trabalhando. E vocês sabem o que ela comia? Ela comia 3 colheres de arroz de manhã, 3 colheres de arroz ao meio-dia e 3 colheres de arroz à noite. E quando pergunto, madre, a senhora come muito pouco. Ela disse, meu filho, como eu posso comer muito se tem meu irmão que está passando fome? Aquela coisa de consciência. Quando é que você vai ter consciência no comer? Como é que você disse? Ainda como assim? Tá, o que que tem? Um dia ela vai se conscientizar. Um dia ela vai ter um momento de crescimento que ela vai parar e vai dizer, peraí, por que eu não analiso? Pode ser que hoje seja o dia do encontro dela com Jesus com referência à comida. E amanhã ela já começa a, 2 colheres menos. Aí no outro, na próxima encarnação, -4. Vai diminuindo. Um dia, quem sabe,
Entendeu? E aí a gente começa, veja, apurando. Porque o que é que o francês faz? Ele descarrega muito valor em dinheiro num processo em que vai dar satisfação em comer. Ele come pouco, ele aprendeu que tem que comer e mastigar 32 vezes, mastigar o mesmo garfo de comida. A gente faz isso? Mastigar mais. Bota na boca, engole, bota na boca, como não é? Ou quando muitas vezes Dá tempo de respirar, dá tempo de respirar. e depois não sabe porque tem gases. Porque o alimento não foi. Há coisas que precisam ser digeridas na boca. Pra precisar chegar. A nossa fase, né? Os movimentos peristálticos só acontecem segundo 2/3 do esôfago para baixo. A mastigação. Aí começa já, cair no estômago, já começa uma revolução. Ácidos caem na comida. Veja o organismo como é perfeito. Se não mastigar direito quando chegar lá. Tem gente que chama ali, mas isso comi me fez mal. Não, é na cabeça, porque caiu no estômago, o ácido cai em cima, não tem que te faça mal. O mal que tu faz não é comer, não é o que entra. Olha o que Jesus diz. Não é o que entra, é o que sai. Porque o coração está cheio. Vamos para outra pergunta. A gente não termina hoje, 15 minutos. Porque a própria natureza prevê todas as necessidades dos animais. Veja, Jesus foi muito claro quando ele disse, né? Os pássaros não cultivam, não fazem nada. Deus não alimenta todos eles? Não há um equilíbrio? Eu me recordo, sabe o que é que eu me lembro? Da Austrália. A Austrália aconteceu uma coisa muito engraçada. Inventaram de plantar, levar uma planta lá para a Austrália, que é uma palma. E começaram a plantar a palma, e a palma é uma desgraça, não tem como você matar ela depois. E ela se espalha. Ela se espalha, o vento leva, o semente dela cai longe, e ela se espalhou, não tinha o que fazer. Aí fizeram misericórdia, como é que a gente faz para acabar com essa palma aqui agora? Que era para o gado. Como é que faz para acabar essa palma? Aí acharam, pesquisaram no mundo todo. Eu gosto de contar essa parte que é muito engraçado. Pesquisaram no mundo todo, só acharam uns besourinhos aqui no Brasil. Faminto pela essa palma. É negócio de brasileiro mesmo, faminto, né? Pegaram esses besouros e levaram para lá. Meninos famintos caem em cima da palma, quase que acabaram a palma toda. Os australianos ficaram felizes. E quem é que segurava mais o mosquito agora? Entrando nas casas, se proliferaram. Era mosquito, ninguém aguentava mais. Começaram a querer comer a palma da mão. Aí, o que é que faz? O que é que aconteceu? O que é que vocês acham que aconteceu? Legal. A palma não foi morrendo? Sim. O mosquito foi morrendo porque não tinha comida. Olha o equilíbrio. Natural, gente. Aí a quantidade de mosquito caiu, ficou a quantidade de palma pouca, só ficaram a palma que cultivavam. E para o mosquito acabar, levaram pardal. Vocês sabem que pardal não é daqui também. Foi trazido para cá. Trouxeram para cá comer também. a lacerdinha, que caía no olho, ardia que só. Só que ele se proliferou. Só que, para acabar com o pardal, o que é que fizeram? Trouxeram pombo. Aí veio outra. Veja, é quando o homem interfere na natureza, ele diz que Deus equilibra tudo isso. Hoje você vê pombo brigando com o pardal? Não. Agora o pardal diminuiu. Diminuiu. Que antes era muito. Muito. Veja, tudo é um equilíbrio na natureza, gente. Nós precisamos só não botar o dedo. E aprendermos com ele. Por isso que ele diz, não é? É preciso que o homem aprenda com a natureza. Deus não dá um equilíbrio natural das coisas. Tem coisas que acontecem na natureza que a gente não procura ver ou não assiste National Geographic, né? No dia que a gente começar a assistir mais National Geographic, vocês vão ficar horrorizados. Tem uma imigração das enguias, que é uma coisa assim fantástica, gente. As enguias saem do mundo todo para acasalar só num local, nas águas abissais na Argentina. Saem todas elas. As africanas, as indianas, todas. Agora veja, quem está mais distante? É a indiana ou as brasileiras? Para chegar ali. Indiana. As indianas estão mais distantes. Vocês sabiam que quem é que ensina elas que elas têm que sair antes? A natureza. O instinto. Veja, Deus é a natureza. Todas chegam na mesma época lá e se acasalam.
festa as enguias. E depois volta. Não morrem. Quem volta são os filhotes. Mas quem é que ensina o caminho de volta a elas? Porque as indianas voltam todas para lá. Fizeram processamento genético e viram que não mistura. Não tem na Índia inglesa nem brasileira. Vou visitar um parente, não tem isso não. Quem é que ensina isso a elas, gente? É tudo programado. E os pais morrem lá. As enguias voltam. As americanas vêm para a América, as da Ásia vão para lá, a da Austrália vão para lá, normalmente, sem ninguém ensinar nada. Isso é a natureza. Por isso que é uma lei de progresso natural. Nós aqui não observamos, vamos para a próxima. Que não tem que interferir, Não, né? mas é até essa. Até essa, que é dividiu. Ah, foi? Veja, até ter me animado. 10 minutinhos para a gente conversar. Então vejam mesmo, todo esse processo de ajuste do universo, para termos consciência de quem nós somos e em que nós precisamos progredir. Quem nos dá isso? Uma lei do trabalho. Pode ser para conseguir alimento. Vamos falar agora do sexo, que é melhor, né? Porque é muito complicado esse negócio de sexo. Vocês já viram como está complicado? As pessoas não compreenderam ainda. E não entenderam a razão pelo qual nasce macho e fêmea. As pessoas não entenderam ainda. E tanto é que muitos chegam para mim, mas e os homossexuais? Eu digo, sim, o que é que tem? Veja, não é equilíbrio na natureza. Então você tem macho e tem fêmea. E o que é que você vai conseguir com a penetração do espírito, ora no corpo físico masculino, para compreender as coisas do macho, e horas no corpo feminino, no da mulher, para aprender as coisas de mulher. E vai chegar um momento em que ele vai transmigrando. Eu estou falando de um espírito que reto desde a criação, viu, gente? Eu não estou falando daqueles que procuram os prazeres da vida. Os prazeres. Porque quando você começa a desvirtuar a conduta do ser espiritual, eu vejo muita gente dizer assim, mas no livro nos ensina que espírito não tem sexo. Quando o espírito não tem sexo, ele não usa sexo mais. Ele não tem encarnado. Não usa. Ele é espírito, ele não usa. Não, porque espíritos, há que acham que no mundo espiritual os desregrados fazem sexo. Sim, entendi. Pelo menos pensam que fazem. Pensam, né? Pensam. Mas estão lá fazendo, trocando energias. Mas o que é esse sabor? Por que esse progresso na sexualidade? Por que a gente tem que olhar para isso? Porque é a única forma de nos interessarmos por outra. Senão, não ia não. É a fecundação. Eu pergunto uma coisa a vocês, bem básica, homens e mulheres. Se o progresso do crescimento de crianças no mundo dependesse só da mulher, não ia haver a fecundação. não. Vocês já viram que a mulher cuida, ela não quer fazer menino, ela quer cuidar do menino. Você vê que é uma ânsia da criança, uma menina quando vê um bebezinho, ela quer pegar, ai que lindo, não sei o que. É natural. Natural da criatura humana. É verdade. Mas fazer não. Aí cabe a quem? Ao perseguidor, ao doido. É o homem, é o macho. Você vê mesmo, ele vem, faz o ninho e vai-se embora. Abandona a mulher e vai-se embora. Procura outra fêmea. É tão natural isso que ele quer ser o quê? Poli. Ele não quer uno. Ele quer ser poli. É semear o pólen, o grão dele em todo canto. Fertilizar as mulheres. E isso, à época do primitivismo, é aceito. À medida em que a gente está progredindo, quem foi que aprendeu? O corpo com a comida aprendeu pela dor. E o homem no sexo? A promiscuidade. Pela dor também. Como foi? Lembra em meados de 1900 antigamente? Doença venérea. As doenças venéreas chegaram. Aí o homem, pela dor, procurou o quê? Se restabelecer? Penicilina. Bezetacil. Tá tudo certo.
posso voltar ao comportamento equivocado. Não, tu não aprendesse pela dor ainda? Agora vai. Não aprendi não. Vou mandar. Tudo na natureza, tudo que é agredido, na agressão, recua. Recua, se fortalece e ataca com mais força. Aí veio antes. Vou dar Aí chegou ela aí. Aí veio a imunodeficiência. O sujeito vai e fica imune. E uma gripe mata ele. Veja, é o freio. Aí o sujeito não entende. Não atende. Aí morre. Não tem mais jeito. Como é que ele vai aprender isso? Transmigrando de corpos em corpos. Qual é o processo de transmigrar? É para nos transformar. Um espírito que nem seja homem, nem seja mulher, mas que respeite o próximo. Respeite o próximo, amando o próximo como a si mesmo, se respeitando. Veja, se eu sou um homossexual, mas hoje travestido num corpo masculino, eu tenho que respeitar essa Constituição. Porque senão eu estarei o quê? Desvirtuando. Por isso que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende em domar essas inclinações. Aí tem gente usando a tribuna para dizer que não, agora tem o terceiro sexo. Que terceiro? Eu não entendi. Que sexo é esse? Agora eu tô atrás dos seminários de sexualidade, então eu quero me sentar e perguntar ao sujeito, onde é que você leu isso? Bezerra de Menezes diz, aí pega só a frase de Bezerra, calma, vamos ler o livro de Bezerra, você leu o livro todo? Você leu em que contexto essa frase está? Cuidado com o que você está fazendo. Você está acrescentando uma vírgula, lembra que os evangelhos pedem que a gente não acrescente uma vírgula? Você está sendo preconceituoso, quem disse a você? Qual o livro, Reinaldo? De Bezerra, sobre sexualidade. É muito, não é pouco não. Diz um aí que eu tô já baixando e mandando pro grupo. Olha pra aí que coisa boa. Já tá lá, missionário, já tá lá o... Olha, tem um livro que é até complicado a gente falar dele. Porque Chico Xavier psicografou o livro. E a espiritualidade disse que se deixou psicografar esse livro, a Federação Brasileira, inclusive, já mandou retirar o livro da circulação. Porque foi um livro psicografado pela a espiritualidade inferior, que fala sobre sexo. E já advertido, esse livro foi retirado. E hoje eu estou vendo pessoas pegar esse livro para citar. Veja, o próprio Chico passou por isso. E ele disse, eu reconheço, tirem o livro. Eu não sou infalível não, gente. Eu sou um médium. E me pegou no momento, e o próprio Emmanuel disse, ele, quem foi que? Espíritos diversos. Está vendo? Preste atenção. Nós, movimento espírita, nós temos que ter cuidado. No começo eu estava falando, não foi? Sobre esses proeminentes expositores espíritas. Porque o sujeito é formado em psicologia, formado em direito, formado em educação, se agora está nomeando espírita. Eu conheço pessoas que são formados em medicina, são acadêmicos, e por falarem muito bem na sua parte acadêmica, os espíritas estão chamando para falar. Aí eu pergunto, ele é espírita? Ele leu a codificação? E eu digo uma coisa a vocês, eu estou no movimento espírita há muito tempo, então eu conheço todo mundo. E eu fico olhando, isso aqui, eu nunca vi ele citar um livro espírita. Então o que nós precisamos é dar aquela parada e dizer, onde é que eu estou lutando a minha fé? Em que forma de pensar? Será que eu não tenho que dar uma paradinha e dizer assim, vamos analisar? Vamos! Como é que diz Jesus? Pelas sementes é que você tira a planta. Não é os frutos? O fruto que a planta dá é. Observe os frutos. Porque eu tenho pessoas que chegaram para mim dando dissertações sobre sexualidade e a espiritualidade faz assim, ó, tu estás aqui, vem para aqui agora, fica aqui em pé. Assisti uma cena, aí quando eu olhei a pessoa, eu olhei para esse, que comportamento é esse? É esse comportamento que você fala de sexualidade? Porque eu estou domando a minha. Eu não tenho vergonha de dizer que foi preciso o presidente do centro chegar para mim e dizer, olha, aqui dentro do centro você não namora com mais ninguém aqui dentro. Eita. Eu tinha o quê? 20 anos. Carga.
Não, aqui você não namora mais com ninguém. É mulher demais aqui chorando por causa de você. Era confusão dentro do centro. Estão dizendo que é quase Fábio Júnior? Irmã até lá. quase Brigar. Agora, eu vou chegar aqui posado e bonitinho? Não. De jeito nenhum. Tem que dizer. Agora, o que é que eu tive que fazer? Domar as minhas más inclinações. E aí ela sabe. Agora eu estou sofrendo as consequências. Não fiz, mas dizem que eu faço. E eu calado. Se defenda de jeito nenhum. Já fui muito bom. Posso não ter feito agora. Mas deixa eu sentir essa dorzinha. É tão bom. Tu sabe o que eu estou dizendo? Sim. Assim, ó, caladinho. Por isso que no ato da inspiração, meu guia espiritual disse: você não queria saber de vidas passadas suas? Aí eu disse, fiquei animado. Foi um Na Tamarineira, no hospital da Você não Tamarineira, queria. pregando para as irmãzinhas. Aí ele disse: olha aí, Tudinho. as mulheres que você desvirtuou do passado. Olha. Olha o resultado delas. Ai, Olha você voltando agora para tentar ajudar. Tire elas daqui de uma por uma. Eu digo: menino, olha o trabalho. Olha a lei do progresso. ai, tá vendo? Agora eu vou carregar a culpa por causa disso? Não. Comecei o trabalho, pegando o nome de uma por uma, levando para todo o centro espírita que eu ia falar. Eu passava e dizia: olha, bota o nome dessa mulher, endereço, hospital da Tamarineira. Tiramos muitas de lá de dentro. Amém. Muitas. Foram todas, não. Mas Tinha conseguiu. muitas que não tinha condições nem Ela também tem os livre-arbítrio delas também. delas também. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Eu me recordo de um espírito que aproximou-se de Divaldo e disse: Divaldo, eu posso trazer 10 dos espíritos que eu devo muito. Eu estou trazendo eles da África para cá. Reencarnaram na Bahia. E foram para a mansão do caminho. Divaldo, menino, o sujeito faz o processo dele de desequilíbrio e traz as traças para a gente cuidar. Ai, 10, ele disse que foram 10 que reencarnaram, que vieram de lá da África direto. Tinha maior dificuldade com a linguagem, porque nunca tinha ouvido falar em português. Reencarnaram no Brasil, com o Divaldo, lá da mansão Caminho. De mulheres que iam abortar, mas ouviram um papo lá dizer que não abortasse aí. Eu vou dar, seu Divaldo. Aí tio Divaldo, você fica com ele. Divaldo, fico, manda pra cá. Ele diz: eu fico, não sei o que cuida, são as mulheres lá do centro. Mas quem tem que dar comida aos meninos? Ele, psicografando livros. Ele está metido nesse engendrado? Tá. Porque se você pegar um espírito daquele e buscar os 2.400 espíritos atrás, em 10 encarnações, encontra ele Divaldo no meio. É por isso que Divaldo chega ao ponto de dizer para a gente: para, não existe inocentes. Ele diz direto. Todos nós carregamos culpas. Precisamos nos aliviar do nossa mente essa culpa. Ouvindo Jesus, o nosso mestre, quando disse àquela mulher: mulher, cadê os que te acusavam? Maria Madalena. Disse: não vejo nenhum, Senhor. Disse: nem tampouco eu te acuso. Olha a resposta: vai e não te equivocas mais. Mas ela não tinha que pagar? Não. Basta não fazer mais. Agora tem que se livrar da culpa. E para se livrar da culpa, Livrar da culpa. você dá 25 mil réis a ela. Aí eu entro aqui no centro, ela já não disse para mim que eu não precisava pagar mais não. Mas toda vez que eu olhar para ela, eu não vou lembrar de 5 A reais. nota do cinco, né? Tá na cara dela agora, 5 reais. Aí todo dia assim: olha, tu é. Não, é você chega e razões. Gente boa. Eu tô com culpa. Ela me perdoou os 5 reais. Não foi 5, não foi 20, não foi? Mas tô devendo. A culpa me traz. Então é isso que nós devemos tirar de nós. Nos perdoarmos primeiro pelos passado escabroso. Nós não sabemos o que nós fizemos. E agora, depois disso, que o meu espiritual, eu não quero saber de mais nada. Tá bom, Tá bom? Não quero saber de mais nada. Eu quero saber de Indaldo de hoje para frente. Eu também. E quando eu faço o meu comparativo com as almas do espiritismo, eu começo a ver que eu estou virando um anjo. E eu estou com medo que a espiritualidade está dizendo: já que o infeliz está pronto, manda ele voltar, né? Hein? Por que ele tá virando anjo? Comportado, rapaz. Não é? Gostou? Melhor, né? Falta mais
vai ser Gente, recordação. você não sabe como isso é bom pra gente. A gente se sentir bem. E o que é que eu sou pra vocês agora? Desnudado, todo mundo sabe quem eu sou. Agora uma coisa, me ajudem. Se me encontrarem no deslize, Naldo, estou aqui, viu? Tô vendo. Eu me vendo aqui. Oi do senhor. Certa feita eu entrei no local, um restaurante, aí tinha um desses proeminentes oradores de espírito aí entrando com uma jovem. Aí ele olhou para ela, empurrou ela assim para um lado e foi para o outro, porque me viu. Aí eu passei junto, disse, não faça assim não, sente junto da jovem. Não serei eu, não serei eu o teu acusador. Será a tua própria consciência. E fui-me embora. E eu dizendo, está filmando, né? É bom porque vai sair lá e ele vai ouvir. Não tem problema não, não tem problema não. É só eu e ele sabemos que é. Não deu nome, não deu nome. Então, veja, gente, isso é tão bom, porque assim como ele passou, eu passei também. A pessoa chegou para mim e disse, olha, o que você está fazendo aqui? Aí eu tive que explicar. Por causa disso. Tá bom, mas tenha cuidado. Eu digo, estou tendo cuidado. Veja, isso é muito bom, gente. É nos auxiliarmos e não julgarmos ninguém. O nosso irmão Humberto de Campos contou uma história bem rapidinho de um sujeito que ele viu um cara entrando na casa da luz vermelha. Entrava lá e o cara, rapaz, seu fulano, passista, médium da casa, orador espírita, como é que pode estar naquele lugar? Se eu pegar ele ali de novo, eu vou chamar a atenção. E aí ficou o quê? De tucano, cara. Quando foi um certo dia, o cara ia saindo de lá. Ele disse, agora eu vou lá. Vem cá. O que é que você estava fazendo aí? Não, deixa isso pra lá, rapaz. Eu estou fazendo um trabalho na caridade. Aí dentro, tu é muito bestinha. Vamos, entra comigo. Tu vai ter que me mostrar quem é a moça que você estava. E era caridade. Era caridade. Porque era filha do outro que estava perseguindo ele. Que estava lá dentro, ele estava tentando tirar a menina de lá. Antes que o pai descobrisse. Ele tinha visto a menina entrar. E era filho do outro que estava de olho nele. Aí ele disse, meu irmão, infelizmente, você quer que eu mostre? Venha. Aí entrou e perguntou quem é. E o pai dela achando Ele viu a própria filha lá dentro. Então, nem sempre o que a gente vê é o que realmente é. Então, cuidado com o julgamento. O mestre disse, à medida que tu deres ao teu próximo, tu serás medido. Por quê? Porque não tem consciência como medir o outro. Você vai ser medido. Rosângela, obrigado. Desculpa eu ter passado aí 6 minutos. Nada. Muita paz. Vamos ver assim seja. Vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, a nossa família que veio aqui. E Naldo é sempre Naldo, né? Mas é bom, a gente vai aprendendo, a gente tem algumas coisas que falam, que tocam, né? A gente vê que, eu digo por mim, tá fazendo tudo errado. Né? Quando é que a gente vai mudar, quando a gente vai se melhorar? E a gente escuta as pessoas dizendo, principalmente em casa, né? Mas tu não é espírita, tu não vai pro centro, não aprendesse nada. Tem muita gente. Quem sabe um dia, né? Não é? E a gente vai lutando, né? Todo dia, como eu digo, é uma oportunidade para todos nós, né? Para que a gente dome essa nossa má tendência e inclinação, esse espírito imperfeito que a gente vem. É uma luta, né? Com certeza. Qual é o lobo que eu vou alimentar hoje, né? Isso. Qual é o lobo que eu vou alimentar hoje, né? Então, mais uma semana termina e outra se inicia. Amanhã a gente tem a campanha do quilo. Começa de 8h30 a preparação e de 9 horas. Quem quiser vir, sejam todos bem-vindos, né? Na próxima semana, no sábado, a gente tem o pedágio. E no quarto domingo, a gente tem a sopa aqui de Jesus Kardec. Também estão todos convidados a vir para o trabalho, a receber a sopa também, né? E a gente vai nessa nossa luta, nessa caminhada diária, de nos melhorar um pouco a cada dia mais. E assim sendo, eu vou pedir para a Lu fazer a prece de encerramento. Deus, Pai de misericórdia, estamos aqui agradecidos pelo bom esse banquete que foi dado pelo nosso irmão. E com essas palavras que foram ditas, que nós aos poucos pudermos dar um passinho atrás do outro e nos melhorarmos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Mas livra, Senhor, de todos os males, que assim seja. Com essa prece, eu passo para a dirigente da mesa, para mesmo dar por encerrar os trabalhos da noite de hoje. Que Deus seja louvado. Que assim seja. E em nome de Deus, né, da espiritualidade amiga, damos por encerrar os trabalhos, deixando a paz e o amor para todos. Que assim seja. Que assim seja.